Olá pessoal, tudo bem? Que Deus te abençoe grandiosamente. Você vê que se inicia um novo ano, com novos projetos, com novos sonhos. Você vê que o ano se inicia hoje. E você vê que todos nós imaginamos ter um ano abençoado, um ano próspero, um ano com muita saúde, um ano com muitas felicidades. Mas a pergunta é: você tem executado os planos de Deus? Você tem executado os desejos que Deus almeja para a sua vida? Porque você vê que todos nós temos projeto. Mas será que nós apresentamos nossos projetos para Deus? Perguntamos para Deus se o nosso projeto agrada a Ele, se é da vontade dEle? Porque muitas vezes, pessoal, a gente começa o ano novo, cheio de empolgação, cheio de sonhos, mas você vê que os sonhos, ao decorrer dos dias, dos meses que vão passando, vão ficando que guardados, vão ficando que na gaveta, vai ficando para trás. Mas só que a gente começou empolgado. É a mesma coisa que aquela pessoa que começou com uma dieta, ela começou toda empolgada, mas ao decorrer dos dias, dos meses, a dificuldade vai aumentando e ela vai desistindo daquilo que ela almejava. A mesma coisa acontece com cada um de nós perante a nossa fé. Quando nós não colocamos a nossa intimidade com Deus em primeiro lugar, se nós não priorizar a nossa intimidade com Deus em primeiro lugar, vai acontecer a mesma coisa que acontece quando você vai fazer uma dieta. Porque não pedimos a direção de Deus, fizemos do nosso jeito. E isso, muitas vezes, entristece a Deus. Você se alimenta de muitos conhecimentos do homem, mas despreza o conhecimento de quem? De Deus. Porque Deus é que sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus é que sabe do que Ele almeja para nós nesse ano. E é por isso que Ele almeja que a gente venha ter a direção, que a gente venha ter o conhecimento, para que a gente não venha ser pego de surpresa. Por isso ele fala aqui no livro de Provérbios 19, versículo 20. Olha o que ele fala aqui: ouve o conselho e recebe as instruções. E recebe a instrução, para que seja sábio no teu dia o que? Por vir. Então, para que você venha ser sábio, ao decorrer desses 365 dias, é necessário você ouvir a voz de quem? De Deus. É necessário você priorizar quem? A Deus. Porque ele deixou bem claro: ouve o conselho e recebe a instrução. Nesse exato momento, para que você venha ter um 2023 abençoado, é necessário que você venha receber o conselho de quem? De Deus. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos deu o ar que nós estamos respirando nesse momento. Foi Deus, é Deus. Se você ultrapassou para esse novo ano que se inicia, é uma dádiva de quem? De Deus. É Deus nos dando o privilégio para que a gente venha ser diferente a partir de agora. Por isso ele fala aqui no versículo 21, muitos propósitos há no coração do homem. Você vê, há muitos desejos, há muitos propósitos no coração do homem. Mas ele fala, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Você vê, o propósito que Deus colocou no seu coração prevalecerá. Mas muitas vezes nós ultrapassamos, desprezamos o propósito de Deus para fazer o nosso. E é por isso que você vê muitas pessoas frustradas, até bem-sucedidas na sua vida, mas infeliz na sua alma, infeliz no seu coração. Mas por que tudo isso acontece? Porque ela desprezou a vontade de Deus para fazer a sua vontade. Você não perguntou: Senhor, o que o Senhor almeja para esse ano, para a minha vida? O que o Senhor almeja para mim nesse início de ano? Muitas vezes desprezamos. Imaginamos com a nossa capacidade humana, conquistamos esse mundo, mas o que adianta? O que a Bíblia fala? O que adianta o homem conquistar o mundo todo e perder
o bem mais precioso, que é a sua salvação. Não adianta nada. E é isso que tem acontecido com muitas e muitas pessoas. Ela chega o ano novo, cheia de empolgação, cheia de alegria, mas frustrada na sua alma. Mas por quê? Porque ela desprezou os princípios de Deus. Ela desprezou de ouvir a Deus. Ela ouviu aquele mentor, ele ouviu aquele livro feito por a mão do homem. Ele se encheu do conhecimento humano e desprezou o conhecimento de quem? De Deus. E eu pergunto para o Senhor, tem como você ser feliz? Não tem como. Porque talvez você se alimenta de conhecimentos humanos, mas não se alimenta do conhecimento de quem? De Deus. Porque se eu me alimento de um livro que não me leva para a eternidade, esse livro para mim não serve. Que eu me alimento de mentoria, de pessoas que são mentores nesse mundo, mas se não me leva, que não me aproxima do reino do céu, eu desprezo. Porque não há nada mais importante do que o reino do céu. Por isso o Senhor Jesus deixou bem claro. Aqui é Deus falando no versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio no teu dia por vir. Se você quer ser uma pessoa sábia nesse 2023, ouça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Priorize a palavra de Deus. E ele deixa bem claro no versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor prevalecerá. Não tente ultrapassar o propósito de Deus para sua vida. Porque você pode até conquistar o que você almeja, mas você não vai conquistar a maior alegria na sua alma, que é de você ter o reino do céu no seu coração. O reino do céu só pode preencher aquele que renuncia à sua vontade para realizar o propósito de quem? De Deus. O propósito que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que os nossos sonhos, é muito maior do que os nossos projetos. Mas muitas vezes a gente se apega. É igual aquele jovem rico. Senhor, o que eu posso fazer para entrar no reino do céu? O Senhor Jesus falou para ele, você obedece os mandamentos? Ele falou, desde a minha infância eu já acompanho. Mas só que ele não praticava. Talvez você acompanhe a palavra de Deus, mas você ouve a palavra de Deus, mas você não pratica nada disso que você ouve. E aquele jovem rico, quando o Senhor Jesus falou para ele, vai e vende tudo que você tem e doa para os pobres. Naquele exato momento, aquele jovem rico se entristeceu e virou as costas para o Senhor Jesus. E é muitas pessoas que acontece isso. Quando mexe na glória desse mundo no coração dela, ela despreza o Senhor Jesus. E é muito triste isso. Porque você está apegado a este mundo. Porque enquanto você se apegar a este mundo, você está distante de Deus. Então se aproxime de Deus. Abra mão de tudo para que o propósito de Deus se realize na sua vida. Peça direção, peça para Deus te revelar, peça para Deus te mostrar o propósito dele no seu coração, que ele vai te mostrar agora. Porque esse desejo no seu coração já está há muito tempo. Mas muitas vezes você está sufocando ele para fazer a sua vontade. E cada vez que você sufoca os propósitos de Deus no seu coração, mais frustrado você se torna, mais vazio você se torna. Você pode ganhar rios e fundos de dinheiro, mas nada pode preencher a tua alma, porque a tua alma só é preenchida quando o reino do céu preenche a sua alma. Então analise bem, chega de sofrer, coloca os seus propósitos, os seus projetos na mão de Deus, pergunta se é da vontade dele, para que o nome dele venha a ser glorificado. Que Deus te abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus.